Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 16 do livro Ícaro Redimido. O capítulo chama-se Aventuras Inusitadas. Anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus, Marcos 5,19. Por alguns dias o víamos um pouco mais feliz, mas ainda não dava mostras de ter reavido suas preciosas lembranças, e não comentava nada a respeito das experiências que revivera. Seguíamos, então, nossas sessões de recapitulação, a fim de que ele recompusesse a memória perdida. Agora, um outro apito de um trem surgia ressoando distante, acompanhado de latidos de cães, perdidos em uma imensidão de silêncios. Um céu vazio se desenhava em sua tela mental, em meio a nuvens estáticas, como uma imensa tigela. A terra se desenrodilhava, fugindo aos poucos embaixo, salpicada de névoas e coberta de mantos brancos. Adivinhamos que era inverno, e embora o frio fosse intenso, o momento era de grande deleite. Ele flutuava ao sabor dos ventos, suspenso no ar. Que aventura é essa, Alberto? Aqui só chegam os apitos das locomotivas e os latidos dos cachorros. Estou fazendo com Machuron a minha primeira ascensão em balão. É deslumbrante. Tudo é muito bonito, limpo e calmo. Veja como os raios do sol, refletidos nas nuvens, criam jatos iridescentes de fantásticas luzes. É facílimo manejá-lo. Vendo o aeronauta conduzindo-se nas manobras, acho tudo muito natural e simples. Tem a alma sobressaltada, é verdade. A respiração parece faltar-me em certos momentos, mas não sinto absolutamente medo algum. Não nos dá uma gostosa sensação de estar suspenso no vazio? Parecemos livres no espaço. Olhe para cima. Não vemos mais o balão. Ele agora se escondeu no meio de densas nuvens. Opa, não! Não vamos cair. As nuvens mais pesadas o esfriaram, depositando sobre ele grossas camadas de neve, fazendo-o precipitar-se abruptamente. É simples. Basta tirar-nos fora um pequeno punhado de areia para recobrar o equilíbrio. Essa sensação de medo, junto com a ilusão de estar solto no vácuo, me provoca um arroubo de êxtase misturado com pânico, deixando minha alma em suspense, num sentimento mágico que não sei como descrever. Um misto de alegria e temor me arranca arrepios da alma e o sangue parece fervilhar em minhas veias. É selvagem e doce ao mesmo tempo. Estamos entregues ao sabor dos ventos, é verdade, mas podemos dominar completamente a situação, subindo, soltando um punhado de areia, ou descendo, liberando gás. É fascinante. Nada na Terra se compara a esse poder de desafiar as alturas e subjugar o imponderável. Sinto que nasci para isso. Onde você está, meu arrojado amigo? Estou em Paris. Moro aqui agora e já sou maior de idade. Subir em um balão foi um sonho que acalentei por muito tempo, desde quando li os fantásticos romances de Júlio Verne. Um dia vi um balão cativo em São Paulo e nunca mais desisti da ideia de subir em um deles. Agora, o Sr. Lachambre e seu sobrinho Machuron estão proporcionando-me esta aventura, da qual nunca mais me esquecerei. E olhe que foi uma sorte encontrá-los. Vou pagar somente 250 francos, enquanto outros queriam cobrar-me uma fortuna por isso. O badalar agudo e insistente de um sino de igreja repicava melancolicamente ao longe, reconduzindo-o à reminiscência nítida do momento. É meio-dia, hora de nosso almoço, continuou, estampando sorriso de imensa satisfação nos lábios estreitos, umedecidos pelos movimentos da língua, como a se preparar para o banquete. O que temos aqui? Uma garrafa de champanhe, licores, frango e vitela, ovos cozidos e algumas frutas. Uma mesa posta nas nuvens. Comer em meio a vapores em ebulição e jatos de gelos, a 3.000 metros de altura, é um privilégio de poucos.
Nem mesmo os reis da terra foram agraciados com tal distinção. Pobres e efêmeros humanos, presos à superfície do globo, não sabem como aqui somos grandes. Sinto-me, na verdade, um pequeno Deus, se devo confessar meus sentimentos. Novamente a soberba aflorava de seu íntimo, mostrando a imperiosa e doentia necessidade de sobrelevar-se, mas precisávamos dar-lhe o sabor dos prazeres do passado, a fim de que reconstituísse o seu panorama íntimo desfeito. Mais tarde, seria necessário trazê-lo à real medida desses núcleos enfermiços de altivez, onde certamente se situava a etiologia de sua penúria espiritual. Adelaide consentia com os olhos, compreendendo a necessidade de enaltecer-lhe o desvalimento, e continuamos ouvindo seus surpreendentes relatos de ousadias. Meu pai mandou-me aqui para estudar, e estou morando com meus primos. Prosseguiu com vivo entusiasmo. Sou rico. Ele colocou em minhas mãos uma grande fortuna. Os automóveis de Paris me fascinam. Na primeira vez que aqui estive com meu pai, comprei um. Tivemos que ir à usina de Valentine para adquiri-lo. Um Peugeot de 4 grandes rodas, como uma carruagem, com 3 cavalos de força. Aonde ia chamava a atenção dos curiosos, que me cercavam para ver essa maravilha moderna. Não foi difícil aprender a manejá-lo e mesmo consertá-lo, mas este ficou no Brasil. Agora comprei outro, menor, um triciclo, mas muito ágil, de 3 cavalos e meio de força. Com ele, corro feito maluco pelas ruas dessa cidade de meus encantos. Um sucesso. Não preciso trabalhar para viver e posso comprar o que quiser. Mas é dos balões que gosto. Dirigir é fácil para quem tem dinheiro, mas a aerostação exige uma grande coragem. Como dizem, é preciso ser verdadeiramente um homem para se meter nestas máquinas flutuantes. Na barquilha de um balão, me transformo de imediato, de um cidadão vulgar em um explorador da ciência. Sou Phileas Fogg, dando a volta ao mundo. Sou Robert, o conquistador. Posso pesquisar em terras desconhecidas, visitar as regiões polares, atravessar mares. Posso escolher a altitude e com ela aceitar ou não uma corrente de ar que me leva a uma direção, mas nunca se sabe onde se vai descer, que ventos vão levá-lo e para onde, em que país se vai pousar. Posso frequentar o céu acima das nuvens, onde nenhum mortal jamais esteve, dar saltos de gigantes por sobre montes e bosques, e depois pular da cesta como um deus saído de uma nave de outro mundo. Não, nada se compara a isso. Volte ao seu almoço. Termine o passeio no meio das nuvens que tanto o encanta. Conte-nos mais. Já almoçamos e estamos voando há mais de 2 horas. É hora de pousar, pois nosso lastro já está acabando. Marchuron confiou-me o controle da válvula. Estamos descendo. Opa, um vento mais forte. Segure-se. Não foi nada. Somente um pequeno solavanco. A corda guia agarrou-se a um grande carvalho. Mais um punhado de areias e nos soltamos. Que salto enorme! Olhe, uma floresta. É Fontainebleau. Veja suas grandes árvores. Marchuron está dizendo que o outro lado do bosque, protegido do vento, é um ótimo lugar para pousar. Vamos lá. A válvula já está totalmente aberta. A âncora. Pronto. Sãos e salvos. Veja como o enorme balão se resolve no solo. Parece um grande pássaro abatido, revoltado por lhe determos o vôo. Puxa, sinto-me como se chegasse de outro planeta. Não se pode imaginar o que é passear nas nuvens. Não quero mais fazer outra coisa. Nasci para voar. Um esporte muito caro, é verdade, mas que importa se tenho dinheiro? Meu pai deixou-me muito mais do que necessito para viver. Não preciso trabalhar para sustentar-me. Então, por que não voar? Sabe, ocorre-me uma ideia. Marchuron faz, para o seu tio, as sessões em balão para espetáculos públicos. Vou oferecer-me para fazer esse trabalho em seu lugar sem nada pedir em troca. Simplesmente voar e de graça. Minha tia já ficou sabendo do fato e foi logo escrever à minha mãe.
acusando-me de relapso por abandonar os estudos para me tornar exibicionista circense. Claro que isso a encheu de desgosto, agravando-lhe o estado da alma, que já não anda muito bem depois da morte de meu pai. Meus primos agora deram para me criticar e acusam-me de extravagante. Que me importa se é isso que quero? Vou mudar-me, vou tratar de viver sozinho, fazendo o que gosto. Já posso dominar completamente um balão e sou capaz de peregrinar sozinho pelas estradas de vento. Já subi incontáveis vezes em muitos lugares, mais de 30 ascensões. Um dia, em Péronne, repentinamente sua tela mental se enegreceu e o desespero tomou conta de sua alma. E ele continuou, antes que pudéssemos intervir. Ouço trovões, relâmpagos cortam os céus ao meu lado. Meu Deus, a escuridão me envolve. Estou perdido no meio de uma grande tempestade. Sinto a morte. Seu peito arfava e sua mente atirava-se num torvelinho de imagens terrificantes. Detivemos sem demora a sua entrada na vivência do drama que vertia de seu pretérito de loucas aventuras, sugerindo-lhe que dormisse e não se lembrasse disso agora. Com a destra sobre seus olhos, impusemo-lhe, por força magnética, pesado sono restaurador, sugerindo-lhe novos sonhos com os momentos felizes, e o vimos flutuando no caminho da brisa faceira, num minúsculo e transparente balão, feito de bolha de sabão, rolando por sobre extenso bosque mosqueado de matizes outonais. Ainda em estado de sono hipnótico, pedimos que nos descrevesse a cena evocada no sonho. Este é meu balão preferido, o menor de todos que já se construiu, o único que tem um nome, chama-se Le Brésil. Vejam como tudo nele é pequeno. Andei notando como os balões são feitos de materiais pesados. É por segurança, me dizem. Não se pode arriscar nada em um balão. Justificam, mas isso apresenta uma grande dificuldade no transporte ao fim da viagem, pois o conjunto todo pesa muito mais de 200 quilos. Reconheço que não sou forte o bastante para ficar içando tanto peso. É um absurdo. Por isso empenhei-me na ideia de diminuir em tudo um pouco, tornando o balonismo mais prático e mais fácil de ser manejado, especialmente para os mais fracos como eu. Não posso negar. O Sr. Lachambre e seu sobrinho me criticaram e não acreditavam em meus cálculos. Diziam que o balão ia adernar, sem estabilidade, e consentiram em fazê-lo para mim somente porque estavam certos de que não subiria. E vejam como se eleva e como seu voo é estável. E tem somente pouco mais de 100 metros cúbicos de volume, cerca de 1/5 da cubagem de um balão ordinário. É de seda japonesa, muito mais leve do que a chinesa, que normalmente se usa. Troquei a pesada âncora por um arpão de 3 quilos e fiz a rede de cordas muito mais finas, porém de igual resistência. Encomendei uma barquilha muito menor e mais leve, e para lhe dar maior estabilidade, aumentei os cabos de sustentação e a corda guia. Pronto! E aí estou no menor dos balões, tirando também vantagem do meu pequeno peso, e não está adernando ou girando como previam. Ainda assim, dizem que os fortes ventos o levarão com facilidade. Pois para que preciso enfrentar os ventos fortes? Basta subir em dias calmos, e ainda posso usar somente 3 ou 5 quilos de lastro. Fantástico, não? Andam falando que posso até transportá-la em uma mala, o que naturalmente não é verdade, mas no final da viagem tenho todas as comodidades a meu favor. Já fiz muitas e felizes ascensões com ele, sem nenhum acidente. Só não posso levar amigos, mas voar é coisa que se faz sozinho mesmo. Adelaide, endereçando-me olhares de admiração, interrogava-se da realidade de tudo aquilo. Aproveitando o intervalo em que se entregou a novo sono profundo, disse-lhe: realmente este foi o seu primeiro grande feito na navegação aérea que se iniciava. Insistindo na substituição dos materiais, começava sua missão entre os homens, Adelaide. Continuemos mais um pouco, aproveitando o seu entusiasmo e a sua entrega, confiante, à nossa indução hipnótica. Voltando ao comando de seu transe vivencial,
Pedimos-lhe que nos contasse mais sobre suas intenções. Estou com uma secreta vontade que me domina o pensamento, noite e dia. Sei que parece loucura, mas quero construir um dirigível. Ninguém fez mais dirigíveis nessa cidade desde os fracassos de Giffard. Não deu certo porque ele usou uma máquina a vapor, pesada e perigosa, para conduzir seu dirigível. Se ele tivesse um motor menor, teria conseguido. Estou pensando, o motor de meu triciclo é leve e muito eficaz. Um espetáculo da engenharia moderna. 3,5 kg de força, mas vibra muito. Iria despedaçar toda a estrutura de um balão, me dizem. Falam que é loucura colocar um motor à explosão sob um balão de hidrogênio, altamente inflamável. Mas penso em colocar as válvulas de gás bem atrás do balão. Não deve haver perigo. O Sr. Lachambre me disse que se eu quero suicidar-me, é melhor sentar-me em um barril de pólvora e atear fogo, pois é menos dispendioso. Tenho que convencê-lo a tecer para mim o balão fusiforme, para que ele corte o ar. Vai ser um balão fechado. Insiste ele que não poderei mantê-lo em forma pela contínua dilatação e contração do gás, nas subidas e descidas do aparelho, mas não vou voar alto. Somente uns 100 metros e não mais. Não haverá problemas. Após pequeno intervalo, voltando a caminhar nas lembranças, continuou. Tive a ideia de acoplar 2 cilindros do motor, em oposição, um sobre o outro, a fim de que seus solavancos se anulem, alimentados por um único carburador e uma só biela. Informaram-me que na Rua do Coliseu havia um exímio mecânico que podia fazer isso para mim. E ele conseguiu. Colocamos o motor de volta no triciclo. E funciona que é uma maravilha. Outro dia conduzi François até o bosque de Boulogne e içamos o triciclo em um forte galho de uma grande árvore. Funcionei a máquina no ar e montei nela. Não senti nenhuma trepidação, nem fui atirado longe. Com ele segui à distância uma corrida de carros e vi que poderia ganhar facilmente, mas não quis forçar o motor, pois tenho o melhor destino para ele. Sei que é arriscado, mas a ideia de colocá-lo para impulsionar um balão com uma hélice não me sai da cabeça. Poderei morrer, é verdade, mas me sinto com coragem para isso. Falam de um tal retorno de chamas, que pode explodir o reservatório de combustível, mas esse perigo existe mesmo na Terra, com qualquer automóvel, e ninguém anda por aí com esse temor. Vou fazer funcionar o motor na mais completa escuridão, para examinar até onde ele pode projetar fagulhas para cima, a fim de verificar a que distância segura deve ficar o balão. Depois, quero ainda suspender o motor em um balão convencional, fixado em cordas, acioná-lo e sair de perto. Tenho certeza de que nada vai acontecer. Vou conseguir. Se Giffard e Tissandier tivessem um motor desse, teriam feito o mesmo. Depois de breve intervalo, ele prosseguiu em vivo entusiasmo. Suprimi o silencioso e dobrei o cano de descarga para baixo. Vejam, as fagulhas ficaram grandes e se dirigem para o solo. Nenhuma sobe. Vai dar certo. Um pouco cansado, nosso amigo adormecia. Era hora de pararmos. Efetuamos operações magnéticas em núcleos nervosos de seu cérebro, bloqueando-lhe por hora as atividades oníricas, como o momento exigira, a fim de não forçar mais seu aparelho mental, permitindo-lhe a recomposição das forças psíquicas. Adelaide admirava-se, denotando o arrobo de imprudência de nosso amigo, revelando já uma predisposição suicida, mostrando não se importar muito com o perigo da aventura. Ele dá mostras de que não parou por aí, Adamastor. Embora arriscada, a empreitada o seduzia. Ouvi mesmo dizer dessas aventuras na terra. Terá ele, de fato, voado em um dirigível movido por um motor? Realmente nosso amigo realizou esse surpreendente feito, Adelaide. Ele subiu mesmo em um balão dirigível, conduzido por um motor a explosão. Foi o primeiro a utilizar um propulsor desse tipo na navegação aérea, a princípio com muitos insucessos e dificuldades, colocando em risco sua vida. Mas ele conseguiu, como veremos, e em muitas ocasiões.
Movido pela ânsia do êxito e pelos aplausos dos parisienses, ele se atirou a essa louca aventura, como pude ver em relatos que trago em mãos. Temos sob nossos olhos um pequeno homem, porém um intrépido personagem. Alguém que se embrenhou nessa exótica e arrojada tarefa na Terra. A humanidade exigia de fato que se conquistasse a aeronavegação, e sabemos que muitos foram enviados à crosta com esta missão. Eis um deles, Adelaide. Estamos agora envolvidos nessa história. Ele participou efetivamente do início da conquista aérea e se dispôs a colocar em prática suas frágeis e arrojadas invenções de voar. Ficou, por isso, famoso no mundo dos homens, venerado como um herói em sua terra natal, embora no plano espiritual não seja reconhecido como um espírito de destacada relevância. Este, Adelaide, é Alberto Santos Dumont.